Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender como fazer a eletrólise aquosa, no qual a água pode participar do processo eletrolítico. Conforme dito então, se ocorrer passagem de corrente elétrica através de soluções com água, a água vai poder sofrer descarga elétrica, podendo sofrer um processo de redução, no qual o hidrogênio da água recebe os elétrons e se torna gás hidrogênio, liberando aí íons OH- em solução, ou sofrendo a oxidação da água, no qual o oxigênio doa elétrons, formando gás oxigênio e liberando ainda dois íons H+. Então veja que a redução ocorre com liberação de OH-, formando uma solução básica, enquanto a oxidação ocorre com a liberação de íons H+, formando uma solução ácida. A água só vai sofrer reação se ela estiver frente a espécies iônicas que tenham a chamada prioridade de descarga. Ou seja, no caso do hidrogênio da água, só haverá descarga do hidrogênio se não houver qualquer um dos metais, sem ser alumínio, ou qualquer um dos metais do grupo 1 e do grupo 2, como por exemplo sódio, magnésio e cálcio. Já o íon OH- da água sofrerá descarga se estiver presente na maior parte dos ânions, com exceção do cloreto, do brometo e do iodeto. Então veja, tem que se consultar ou pelo menos saber aqui dos principais para que você saiba se a água sofre ou não a sua descarga. Por exemplo, na descarga do NaCl, nós vamos então separar o Na do Cl. O Na é um cátion, o Cl é um ânion. Quer dizer, então, que o Na vai competir com o hidrogênio da água e o Cl vai competir com o OH- da molécula de água. Nós temos, então, que verificar entre sódio e o hidrogênio da água, qual deles tem preferência, e entre cloreto e o íon OH-, qual deles tem preferência. Bem, considerando que o hidrogênio da água tem preferência de sofrer descarga no lugar do sódio, nós então percebemos que vai ser o hidrogênio da água que sofrerá descarga entre as espécies positivas. Já dentre as espécies negativas, nós temos que o cloreto tem preferência de acordo com a reatividade que foi apresentada anteriormente para vocês. Ou seja, é o hidrogênio que sofre descarga numa parte e é o cloreto que sofre descarga no outro polo. Relembrando então a primeira reação, na presença de elétrons, a água sofre descarga, liberando o gás hidrogênio e ainda liberando 2 OH-. Para fazer então esse balanceamento, nós botamos então um 2 aqui, e aí cada hidrogênio precisa de 2 elétrons, lembrando que isso aqui é um gás. Considerando que essa é uma reação de redução, de recebimento de elétrons, e relembrando do CRAO, cátodo é o que sofre redução, significa então que a água sofrerá reação no cátodo. Lembrando que na eletrólise, o cátodo é a região do polo negativo. Portanto, se considerarmos esse daqui o polo negativo, haverá então liberação de gás hidrogênio, bolinhas de gás hidrogênio, que sairá deste polo. Já no outro polo, o polo positivo, que portanto é o ânodo, onde ocorre oxidação, se tornando polo positivo, ocorre então a liberação dos elétrons. O cloro libera elétrons e se torna cloro gasoso. Sempre aí, a maioria dos ânions se tornam gases. Para fazer o balanceamento, então, 2 elétrons e 2 átomos de cloro aqui. Portanto, desse outro lado, haverá a liberação de gás cloro e também haverá a formação de bolhas ao redor deste eletrodo. Se nós verificarmos, então, a equação global, somando-se essas duas e cortando-se os elétrons, nós temos então que 2 cloretos reagem com 2 H2O, formando H2 mais Cl2 mais 2 íons OH-. Se nós considerarmos que ainda tem o sódio atrelado aqui, que é apenas uma espécie que fica em solução, desse outro lado ele continua aparecendo, e a gente pode também entender que esse OH- se associa com esse Na+, formando hidróxido de sódio, ou seja, a formação de uma base, quando ocorre a eletrólise aquosa da maioria dos cloretos, iodetos e fluoretos importantes do grupo 1 e grupo 2. Agora, por exemplo, se houver a eletrólise aquosa do nitrato de prata, de novo a gente tem que verificar entre o hidrogênio e o OH-,
quem vai sofrer preferência entre os cátions prata e o ânion nitrato. Muito bem, entre a prata e o hidrogênio, a prata ela tem preferência de sofrer descarga sobre o hidrogênio da água. E entre o nitrato e o OH- tem preferência de sofrer descarga sobre o nitrato. Portanto, neste caso, nós temos que a prata sofrerá descarga e que o OH- sofrerá a descarga. Considerando, então, que a prata é positiva, a única coisa que ela pode fazer é receber elétrons e se tornar, então, prata metálica. Ou seja, esse é um processo de recebimento de elétrons. Receber elétrons é um processo de redução. Esse continua sendo o cátodo, lembrando que o cátodo é o polo negativo. Naturalmente, o OH- será o ânodo, que é onde ocorre oxidação, e o polo positivo. Portanto, se considerarmos polo negativo e polo positivo, no polo negativo nós temos a formação de prata metálica sobre o eletrodo, enquanto neste daqui a reação que se forma, considerando a molécula de água, é a liberação de elétrons, formando gás oxigênio e ainda liberando os íons H+. Se vocês olharem de novo lá naquele primeiro imagenzinha que aparecem as reações, vocês veem que os balanceamentos funcionam dessa forma. Ok? Perfeito, então, se temos as duas reações, podemos fazer a global. Duplica-se esta daqui para igualar-se os elétrons. Cortam-se, então, os elétrons. E nós temos, então, que duas pratas reagindo com a molécula de água. Origina duas pratas metálicas, mais gás oxigênio, mais íons H+. Se considerarmos que o nitrato não reage, pois ele apenas fica em solução, nós temos então aqui a formação de ácido nítrico. Então, ao contrário da outra, aqui forma-se um ácido, uma solução ácida. No outro eletrodo, então, nós temos a formação de bolinhas de gás oxigênio que sai aí no eletrodo positivo. Por fim, um exercício. O uso mais popular do cloreto de sódio é na cozinha, onde é utilizado para acrescentar sabor a uma infinidade de alimentos e também como conservante material de limpeza. E na indústria química, no entanto, é que ele é mais consumido. São inúmeros os processos que fazem uso do produto do processamento desse sal. O produto do processamento, veja que isso é importante, ele não está falando do sal, mas o produto que vem do processamento desse sal. O uso industrial do cloreto de sódio se dá principalmente no processo de obtenção de alguns importantes produtos de sua eletrólise em meio aquoso. Simplificadamente, esse processo é feito pela passagem de uma corrente elétrica para uma solução aquosa desse sal. Pode-se afirmar que a partir desse processo seriam então obtidos. Bem, como ele está falando então da eletrólise aquosa do NaCl, isso significa que nós deveremos então competir com a molécula de água. Entre o Na e o H+, a gente já fez aí no primeiro exemplo que eu dei para vocês, o hidrogênio é preferencial, e entre o Cl e o OH-, o Cl, o cloreto, é preferencial para sofrer descarga. Isso significa, então, que esse carinha vai ser o responsável pela formação do gás cloro, revejam esse primeiro exemplo, e esse daqui vai ser responsável, então, pela formação do gás hidrogênio, sobrando, então, na solução os íons Na e OH-, que são, então, responsáveis pela formação do hidróxido de sódio em solução ou solução básica. Ou seja, nós temos, então, gás hidrogênio como resposta, gás cloro como resposta e hidróxido de sódio, que nos dá o gabarito do item C. Lembrando que esse exercício não tinha nenhuma das séries de descarga, de tendência de descarga, então você deveria saber aí que o sódio não sofre a reação na presença da água e que o cloreto tem preferência sobre o OH-. Digamos que esse é um exemplo muito importante, é por isso que foi cobrado aqui sem nenhuma informação a respeito da tendência de descarga. Beleza? Valeu!